Vamos falar sobre a Sputnik V? Opa, que beleza. Vacina promissora, os russos a criaram, o Vladimir Putin atuou bastante para colocar o Gamaleya, né, que é um laboratório, um instituto que tem 140 anos de história, extremamente operante. Fizeram de tudo para que essa vacina fosse criada. Foi a primeira vacina apresentada ao mundo. No início, você se lembra muito bem, ela chegou a ser chacoteada, chegou a ser colocada em xeque. Muitas pessoas duvidaram da capacidade técnica, tecnológica dessa vacina e agora os resultados têm se mostrado de forma contrária, Ana. É isso. E hoje a gente teve informação, né, como a gente comentou agora há pouco, da eficácia da Sputnik V. A Larissa Meira é quem está com a gente aqui para trazer mais detalhes a respeito disso. Tudo bem, Larissa? Boa tarde. De Salvador, né? Tá lá em Salvador. E aí, Larissa, tudo bem? Oi, Joel, Ana Paula. Ótima tarde para vocês, viu? Pois é, saiu hoje, né, eficácia aí, a porcentagem de eficácia geral da Sputnik V, 91,6% da vacina russa. Essa eficácia foi publicada na revista The Lancet. O Instituto Gamaleya, como o Joel falou, né, que desenvolveu a vacina russa, tinha divulgado em novembro que a eficácia era de 92%. Uma pequena diferença, então, né? Praticamente não muito relevante. E esse estudo acompanhou quase 20 mil pacientes que não apresentaram efeitos colaterais graves. O primeiro pedido para uso emergencial da vacina russa aqui no Brasil, feito em 15 de janeiro, foi negado pela Anvisa justamente pela falta de testes em humanos realizados aqui no Brasil. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, recebeu as informações solicitadas à União Química sobre a capacidade de produção e de importação da vacina contra a Covid-19. Esse pedido havia sido feito no último dia 26 pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator da ação protocolada pelo governo da Bahia, para receber e distribuir a Sputnik V, mesmo sem ela ter sido aprovada pela Anvisa. Isso porque o governo da Bahia alega que o Estado tem um acordo para acesso a 50 milhões de doses e que a vacina russa já foi aprovada por outros países, então não precisaria ser aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária daqui. Nesse documento, a União Química informou que conta atualmente com 8 unidades de produção da Sputnik V em Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, além dos Estados Unidos, como o Joel falou. Dentre as unidades, destaca-se a localizada em Brasília, que é dedicada ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos e que ela seria apropriada justamente para o desenvolvimento de vacinas. De acordo com a União Química, 10 milhões de doses serão importadas inicialmente, 4 milhões chegariam 30 dias após a aprovação do uso emergencial, né? A Anvisa, lembrando que ainda não aprovou esse uso emergencial. A transferência de tecnologia que vai permitir a fabricação da matéria-prima do imunizante em território nacional deve ser feita a partir do mês de abril e então fornecer aproximadamente 8 milhões de doses por mês. E aí, até o fim do ano, a expectativa é o fornecimento de até 150 milhões de doses da Sputnik V no total. Lembrando que em 20 de janeiro, o Ministério da Saúde enviou um ofício à União Química manifestando interesse na aquisição da Sputnik V, mas somente quando fosse aprovada pela Anvisa. Ô Larissa, você disse que nós teríamos a capacidade de produzir 8 milhões de doses por mês, correto? O Brasil terá essa condição, vamos colocar assim, porque é só a gente receber o segredo da fórmula. O segredo da fórmula que será entregue para o Brasil se tudo correr da melhor forma possível. O que você disse em relação a 150 milhões de doses? Queria entender isso melhor. É isso. A expectativa da União Química é que esses 8 milhões de doses sejam fornecidos por mês e até o fim do ano a expectativa é de fornecimento de até 150 milhões de doses no total. A conta parece não fechar, né? Porque eles imaginam aí 8 milhões por mês, mas eles É uma somatória, as doses que produziremos aqui com as que importaremos, é isso? Isso, perfeitamente. Não, e 150 milhões de doses, meu Deus do céu, gente. Dá para imunizar aí 75 milhões, quase um terço do Brasil. Um terço no Brasil. Se a gente levar em consideração as outras vacinas que temos e a matéria-prima que virá para cá, como a do Butantan, que chegará amanhã, outra parcela na semana que vem, o Brasil teria a condição de já no segundo semestre
já largar com boa parte da população imunizada, protegida, bem diferente do que a gente tinha há alguns meses, naquelas previsões pessimistas todas que nós conhecemos muito bem. Ô, Ana, você tem pergunta para a Larissa, né? Eu queria saber da questão aí da Anvisa, porque para que tanto o Brasil compre, o Ministério da Saúde comece a usar, os outros estados interessados possam usar, a Anvisa tem que aprovar. Não tem outro passo, esse é o principal. E em relação à Anvisa, o que a União Química fala, né? O representante da Sputnik V aqui no Brasil fala, em que pé que está para a liberação dessa vacina por aqui, Larissa? Olha só, Ana Paula, é como você disse, né? A Anvisa diz que só vai liberar quando tiver a terceira fase de teste concluída, que é justamente essa fase de testar em humanos, né? Só que esse estudo, que acompanhou quase 20 mil pacientes, não foi feito aqui no Brasil. Então a gente parou nesse momento em que falta o resultado dos testes em humanos aqui no Brasil para que a Anvisa aprove o uso emergencial. Esse pedido, né, do governo da Bahia, Ana Paula, pode ser que ajude um pouco, né, porque eles justificam que a vacina já foi autorizada por outras agências de vigilância sanitária, então não precisaria ser aprovada pela Anvisa. Mas como o Ministério da Saúde disse que só vai autorizar, né, só vai comprar quando foi aprovada pela Anvisa, a gente continua meio que no impasse, né, dessa terceira fase de teste para aprovar o uso emergencial. Você tem alguma notícia de um possível início para esses testes em fase 3 aqui no Brasil? Você ouviu alguma coisa nesse sentido? A gente não tem essa informação, inclusive porque a Anvisa, quando a gente entra em contato com a Anvisa, né, Joel, para saber sobre o ponto seguinte, né, o próximo passo, o posicionamento da Anvisa é sempre esse, que falta a terceira fase para aprovar o uso emergencial. A gente tenta entrar em contato, inclusive a gente está em contato com a União Química aqui, né, que é quem responde por esse desenvolvimento da vacina, mas por enquanto não há um posicionamento sobre isso. Tem que correr quanto a isso, não adianta ficar parado esperando cair do céu, não. Né? Tem que correr para dar celeridade nesse processo aí para que a gente tenha o início quanto antes dos testes na fase 3. Porque pelo que eu estou entendendo, hoje seria a vacina mais importante para o Brasil. Aqui viria em mais quantidade, pelo menos. Não é, né? Larissa? Exatamente. E assim, da última vez que a União Química se posicionou sobre isso, né, foi justamente desaprovando essa postura da Anvisa, dizendo que não é razoável, num momento como esse de pandemia, exigir que um laboratório faça o estudo da fase 3, né, em cada país que ele quer comercializar a vacina. Então, a União Química tem um pouco que a mesma opinião aí, né, do governo da Bahia, que não precisaria fazer esse estudo no Brasil, já que ele já foi feito em outros locais. E tem uma outra coisa também, né? A gente conversa bastante com a Anvisa também, né? Assim como vocês fazem daí, Larissa, a gente vai fazendo daqui, em busca das informações. E o que a Anvisa vem alegando é que ainda faltam documentos, que a União Química tem que entregar relatórios. Então, importante que haja a publicação desse relatório na The Lancet, né, porque traz aí um prestígio e coloca os testes para toda a comunidade científica, mas a Anvisa, a agência brasileira, quer na mão esses documentos. E a União Química não entrega. Então, assim, se esse passo não for dado também, aí fica difícil da gente pegar no pé da Anvisa, né, Larissa? Com certeza. E ainda tem uma outra coisa, né, Ana Paula? A gente entrevistou aqui também alguns virologistas, infectologistas. É claro que as opiniões são divididas, mas, por exemplo, o virologista da Universidade Federal da Bahia, Gúbio Soares, que é um virologista que a gente conversa quase que diariamente, ele concorda que essa testagem tem que ser feita, sim, antes da aprovação, já que a eficácia varia de um país para o outro, né? Então, ele defende, sim, que essa testagem tem que ser feita o mais rápido possível, mas que tem que ser feita, sim, de qualquer maneira. Se comece o quanto antes, né? Que não fique esperando aí, já era para ter começado. A gente está nessa discussão há quanto tempo já? Nossa, nem já fala. Tem mais de 30 dias, mais até. Se tivesse começado os testes lá atrás, hoje, muito provavelmente, já teríamos os testes concluídos e o papo seria outro. Sabe? Mas a gente tem essa mania de ficar esperando as coisas caírem do céu. A Anvisa, eu concordo plenamente, ela tem que autorizar. E para que ela autorize, ela tem que ter o material ali. Se não tem, vamos conseguir o material, gente.
Vamos fazer o estudo, a própria Anvisa, o próprio governo pode dar encaminhamento, falar, ó, vem cá, vamos fazer estudo, a gente precisa da vacina de vocês. Fazer uma pressão, né? Não é? Não é? E as exigências da Anvisa, a gente bem sabe, são muito altas, né? E aqui não criticando a Anvisa. Há uma necessidade para isso, é uma questão de segurança, mas enfim, a gente já tem essa vacina em uso em vários outros países e aqui, por enquanto, sem Se previsão. bobear, como você falou fora do ar aqui, se bobear, a União Química pode pedir o uso definitivo, a aprovação do uso definitivo e deixar de lado a aprovação para uso emergencial. Porque para aprovar definitivamente a vacina aqui, não há necessidade do teste na fase 3. Não precisa. Não Aí é? eles analisam Os os estudos testes como um todo. o que leva uns 60, 70 dias para aprovação, né, Larissa? Talvez esse seja o caminho, Por né? aí. Como a gente, como o Ministério da Saúde, na verdade, a União Química quer que a vacina seja liberada, mesmo sem essa fase de testes aqui no Brasil, né? Essa é a principal tentativa deles e do governo da Bahia, no caso, que foi quem fez o pedido junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas a União Química já havia dito, inclusive, que tem um acordo com o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para fazer esses testes da fase 3. Caso seja necessário, né? Caso não tenha mais para onde correr, isso tenha que ser feito de qualquer forma. Vamos ver no que vai dar essa história. Larissa, como é que tá o tempo aí na nossa querida Bahia, Ai, querida saudade de Salvador? Salvador. E eu não consigo imaginar fevereiro sem Salvador. Sem brincadeira, ô Larissa, porque todo fevereiro eu vou pra aí. Né? Eu tô chateado pra caramba, viu, por não poder ir agora nesse mês de fevereiro pra ir. Você sabe que hoje está fazendo a maior chuva, né, Joel? E não é normal no dia 2 de fevereiro. Hoje é dia de Iemanjá, dia da festa de Iemanjá, né? É verdade. Super diferente aqui, a festa de Iemanjá hoje. Não teve aquela aglomeração no Rio Vermelho que a gente é acostumado a ver. E aí, tá chovendo bastante. Nunca chove, né, no dia 2 Você de já fevereiro. fez a sua mandingazinha pra Iemanjá ou não? Ainda não, mas você sabe, não pode ir na Praia do Rio Vermelho, né? Vai ter que ser em outra Tá tudo praia. fechado, né? Tudo fechado. Não, hoje. mas o importante é jogar no mar. Qualquer porque mar, é exatamente. lógico, ela é a rainha das águas, a rainha todas dos mares. elas, né? É verdade. Você joga uma pra mim também, ó, Larissa? Uma Vou florzinha pra jogar mim lá? 2 flores, então. Obrigada. Uma minha e uma Você sua. quer uma, Ana, Eu também? quero sempre. Então, 3, três. então. Fechado. Então, um beijo bem especial pra você, Larissa, e os Valeu. nossos queridos amigos soteropolitanos ligados agora com a gente aqui, tá bom? Tá Valeu, certo, Larissa. gente. Boa tarde. Tchau, Obrigada. querida. Boa Tchau, tarde. tchau.